Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso quadro Descomplicando o Texto. Hoje o texto que nós vamos pensar, meditar, nele está lá na carta do apóstolo Paulo, ou melhor, na epístola do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 30. Vamos lá, vamos nessa? Pois bem, deixe-me fazer a leitura lá do texto de Romanos 8, versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A pergunta que nós podemos fazer aqui nesse texto é: o que está em jogo nesse processo da salvação? O que nós vemos o apóstolo Paulo falando é que Deus, ele escolheu, Deus, ao escolher, ele chama, e ao chamar, Deus vai justificar, e no final Deus vai glorificar. Ou seja, é Deus sendo o agente ativo no processo salvífico o tempo todo. É, o que nós podemos tirar de reflexão desse texto? Veja, o que está em jogo no processo da salvação, né? Se Deus é o agente ativo no processo salvífico, né, e ele o é, né, a condicionante aqui ela é puramente retórica, o que está em nome no processo, o que está em jogo no processo salvífico é o nome do próprio Deus. Deus está dizendo que ele vai chamar, Deus está dizendo que ele vai justificar, Deus está dizendo que ele vai glorificar. E aquele que começou a boa obra, ele é capaz de terminar, ou ele vai concluir, melhor dizendo. Então veja que Deus é o agente ativo o tempo todo no processo salvífico, ou seja, é o nome dele que está em jogo. Quando nós falamos, portanto, de perca de salvação, né, e normalmente essa perca de salvação é condicionada a uma ação do homem, Deus estaria, portanto, se isso for verdade, né, se de fato o homem poder perder a salvação, se isso de fato é verdade e não é, Deus, ele estaria sendo um agente não ativo no processo salvífico, mas ele estaria manchando o próprio nome, né? E o texto bíblico vai dizer que o nome dele é santo, que nós não devemos tomar o nome do nosso Senhor Deus em vão, que ele é santo, santo, santo. Ora, se Deus é o agente ativo no processo da salvação e essa salvação ela pode ser perdida, Deus está manchando o próprio nome. E quando nós acreditamos em que a salvação pode ser perdida, nós estamos tomando o nome do Senhor Deus em vão, né? Quando Jesus Cristo ensina a oração dominical, ele fala: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus está em jogo no processo salvífico. E se nós entendermos que é possível perder a salvação por conta de uma ação do homem, é claro que nós estamos, ao acreditar nisso, colocando o nome de Deus em xeque, colocando o nome de Deus numa condição em que ele pode ser manchado. Porque se Deus é o agente ativo e ele o é, e ele garante todo o processo salvífico, então ele mesmo estaria manchando o nome dele. E acreditar na perca de salvação é tomar o nome do nosso Deus em vão, que está lá no Decálogo, na primeira parte, que diz respeito ao relacionamento do homem para com Deus. Então, ora, Deus chama, Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Deus é o agente ativo no processo salvífico. Então, meu irmão, se nós acreditarmos que de fato o homem ele perde a salvação, nós não estamos apenas dizendo que o Deus que salva é um Deus fraco. Nós também estamos dizendo que esse Deus não preza pelo próprio nome, porque no processo da eleição é o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em xeque. E se Deus não garante todo o processo salvífico, como ele mesmo diz, ele não é apenas um mentiroso, mas o nome dele é blasfemado por ele mesmo. Perceba o problema que traz
essa afirmação de que a salvação é condicionada a uma vontade do homem. Ora, se a salvação ela é um decreto de Deus, esse decreto ele aconteceu em um único ato na eternidade. E em ele acontecendo em um único ato na eternidade, esse decreto não pode ser condicionado a nada a não ser a vontade do próprio Deus. Ora, se o decreto de Deus ele foi emitido na eternidade em um único ato, antes que nada houvesse, como, portanto, o decreto de Deus pode estar condicionado à vontade do homem que veio posterior? Está dentro de um espaço-tempo? A salvação é sim um decreto de Deus, e é um decreto não condicionado. Porque se a salvação for um decreto condicionado, Deus não garante a salvação do homem, porque ele a entrega nas mãos do próprio homem. Ou seja, Deus estaria condicionado a decretar a salvação do homem se o homem crer nele. Perceba o absurdo que é isso, tá? Nós vamos trazer várias complicações para a compreensão, para o ser de Deus, melhor dizendo. Nós vamos fazer afirmações, nós vamos trazer implicações não faladas, mas compreendidas à luz desse entendimento de que é possível o homem perder a salvação. Né? Ou seja, estamos dizendo que Deus não garante o processo salvífico. Estamos dizendo que o nome de Deus não é santo. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. Perceba o absurdo que é nós fazermos essa afirmação de que é possível sim nós perdermos a salvação por uma ação nossa. Ou seja, a salvação acaba estando, portanto, condicionada à nossa vontade e não aquele que é o agente ativo em todo o processo salvífico. Né? Então Deus, ele predestina, Deus, ele chama, Deus, ele justifica e Deus, ele glorifica. Agente ativo no processo salvífico. Portanto, a eleição coloca em jogo o nome de Deus. E o nome de Deus não pode ser blasfemado. O nome de Deus, ele tem de ser santificado. O nome de Deus precisa ser adorado. Então, se nós dissermos que o homem perde a salvação, nós estamos fazendo exatamente o contrário de tudo isso que eu disse anteriormente em relação ao nome de Deus, em relação ao ser de Deus. Nós estamos não apenas dizendo que Deus é um Deus fraco, estamos também dizendo que Deus é condicionado à vontade do homem, estamos dizendo que o nome de Deus não é santo, porque o que ele garante, ele não vai fazer e, portanto, ele também é mentiroso. Então, olha só as implicações perigosas, heréticas, que nós trazemos ao fazermos a afirmação de que o homem pode perder a salvação. Tá? Então, entendamos o texto bíblico à luz de toda a Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer o ser de Deus, estudar a teontologia, os atributos de Deus, quem é Deus. E precisamos também ter um estudo preciso, correto da antropologia, de quem era o homem antes da queda, depois da queda. Somente assim nós vamos conseguir compreender esses textos bíblicos, né? E aí você pode estar citando, mas e os textos que dizem que o homem precisa crer para ele ser salvo? E de fato os textos estão lá, de fato existem condicionantes nos textos originais para que o homem creia e então ele será salvo. Está lá, existe. Agora precisamos entender isso à luz de toda a Bíblia Sagrada. E entender que Deus é o padrão e não nós. Tá? Quando João diz lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, né? Transmitindo ali a fala de Jesus, citando a fala de Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. De fato, a condicionante está lá no grego. Mas o que que isso significa? A gente precisa conversar com o texto e entender o texto. Veja, por que que alguém vai abrir a porta para que Jesus entre? Jesus está lá, se alguém abrir a porta. Esse alguém vai abrir a porta porque é ovelha. Predestinou. Agora ele está chamando. E agora ele vai justificar. Ou melhor, ele já justificou. Ele predestinou no passado. Ele agora vai. Ele já chamou, né? Está chamando pela pregação. Ele já justificou na pessoa de Cristo. E ele vai agora glorificar. Ou melhor, ele já glorificou. Né? Tudo acontecendo o quê? Na eternidade. Então, por que que a ovelha vai ouvir a voz? Por que que o ser humano, melhor dizendo, vai ouvir a voz? O eleito vai ouvir a voz? Porque ele é ovelha. E o mesmo João que escreveu o Evangelho vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E esse pastor dá a elas a vida eterna.
mais uma vez, é o processo salvífico decretado na eternidade e acontecendo dentro do nosso espaço-tempo. Então, o decreto da eleição de Deus, que aconteceu na eternidade, vai trazer as suas consequências, ou melhor, vai externar as suas consequências, vão ser percebidas, melhor dizendo, as suas consequências, no espaço-tempo, na cronologia do nosso tempo. Então, não há, de nenhuma forma, como você defender que é possível perder a salvação. Porque se você faz isso, essa afirmação, ainda que você diga que não é, ela é uma afirmação que ela fere o ser de Deus. Ela fere o nome de Deus. Você está dizendo que o nome de Deus não é santo, você está dizendo que Deus não pode garantir nada, que Deus não cumpre a sua palavra. Então, sim, a eleição de Deus acontece na eternidade. E sim, o homem não perde a salvação. Tudo bem? Aí a criação de espantalhos em relação a este texto bíblico, que não é o propósito deste vídeo aqui. Eu só queria deixar claro neste vídeo aqui de que Deus ele é o garantidor da salvação. E por ser o garantidor da salvação, ele garante que o nome dele é santo. Ele garante que aquilo que ele falou, ele vai fazer. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra. Tá? Então a salvação, ela não se perde. Tudo bem? Então que Deus abençoe a sua vida. Curta, comenta, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas e que nós possamos crescer em nossa comunidade aqui no YouTube. Se você deseja aprender um pouco sobre educação cristã, ou se você deseja aprender sobre teologia ali básica, ou ainda se você deseja avançar numa teologia mais profunda, você pode se tornar membro aqui do canal, tá? Então tem 3 níveis aqui para quem é membro, níveis mais básicos em que eu passo ali um curso mais introdutório sobre a teologia bíblica, sobre como interpretar a Bíblia, enfim. E no nível 2 eu trato sobre um curso específico de educação cristã. E aí, em educação cristã, eu falo ali de linguística, eu falo ali de como você tem que ler, como você precisa aprender, a ordem do aprendizado, tá? Então, nesse nível 2 eu trato disso aí especificamente, do que diz respeito à educação cristã. E no nível 3 já é uma teologia mais robusta, né? Eu estou ali gravando agora a quarta aula, a última aula foi a primeira parte de história da interpretação da Bíblia. E o nível um custa apenas R$ 4,99 por mês, o nível 2 apenas R$ 7,99 por mês e o nível 3 R$ 24,99 por mês, sendo que no nível 3 você tem acesso a tudo que é produzido aqui no canal, fora o material em PDF por mim produzido, com referências bibliográficas, para que você possa aí aprender cada vez mais acerca de Deus, acerca do que eu chamo aí de realismo teontológico, né? A realidade como um todo. Então, cogite contribuir para o crescimento deste canal. Aí, se você deseja ir além, você pode contribuir com o QR Code que vai ficar o tempo todo aqui na sua tela, enquanto na apresentação deste vídeo. Você pode contribuir com qualquer valor, que você vai ajudar também no crescimento deste canal. Tudo bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não irá acontecer.